Nós viemos aqui com uma boa parte da equipe da Forluz, pessoal, para fazer o maior esclarecimento possível, né? Esperamos que não reste nenhuma dúvida aqui em relação às alterações que a gente promoveu do Plano B. Tá? Essas alterações elas vêm sendo discutidas posso falar assim, há anos já na Fundação, e a gente conseguiu, então, a aprovação final da Previc e fizemos a virada de chave, né, nesse último mês. Quer dizer, então, a partir já desse momento, todo o regramento desse regulamento já está funcionando, né? Uma exceção só que se faz é da mudança de vitalício para o financeiro, né, para cotas, que a previsão regulamentar é que isso se dê em 6 meses. O pessoal vai explicar aqui com muito mais propriedade que eu. Desculpa, eu não me apresentei, né? Quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Xavier Moreira Júnior. Eu estou há 1 ano agora na Forluz, por indicação da patrocinadora, como presidente da Forluz. E está aqui conosco o pessoal de Previdência, principalmente, a Rejane, né, que é a Gerência de Previdência e Seguridade. Daqui a pouco ela se apresenta para todos, para quem não conhece. A Sinara, que é da Comunicação, as equipes das duas, e a Cláudia Ricaldoni, que há 1 mês, mais ou menos, né? 1 mês já, exato, 1 mês, está como diretora de relacionamento com o participante, né? A nossa diretora eleita, que representa os participantes na diretoria e em diversos fóruns que a gente tem internamente na Fundação. Meu papel aqui é só fazer uma primeira introdução do pessoal e comentar sobre a nossa comunicação. Tá? Só que o slide tem que... Passou, não? Vocês conseguem passar aí por cima? Mas, enfim, enquanto alcança o slide, nós fizemos só um slide aqui dos nossos grandes números da comunicação. A gente tem recebido algumas críticas, né, que as informações não estão chegando até o participante, mas, assim, com toda sinceridade, infelizmente, a grande maioria não tem colocado, né, como prioridade de conhecimento a fundação ou o seu recurso que está lá. Então, quando a gente faz um evento, né, como, por exemplo, o Presta Contas, é um evento anual que a gente mostra todo o desempenho daquele ano anterior. Nós estamos tendo participação de 120, 130 pessoas. Se a gente tirar aí uns 30, que são da própria fundação, que estão dando suporte, né, ou estão acompanhando essa apresentação, a gente fala aí de 100 pessoas, né, do universo de 22.800 participantes, que estão acompanhando. A gente vê depois, né, em redes sociais, uns até criticando a falta de interesse. Às vezes a gente toma isso até como confiança, né? Se você faz um evento que você está mostrando todo o desempenho daquele determinado ano e as pessoas, né, simplesmente não estão ali para questionar, para criticar, para perguntar o que aconteceu, a gente até toma isso, né, de uma forma positiva, assim, de confiança. Mas é muito importante todo mundo estar envolvido, né? Para a maioria das pessoas, maioria assim, esmagadora das pessoas, esse é o maior recurso, a maior economia que eles fizeram na vida e que depois vai, né, sustentar suas famílias por mais anos e anos. Quer dizer, e vejam os números só do primeiro semestre nosso, né, 2022. Nós fizemos 115 posts no Instagram, no Facebook 150, YouTube colocamos 6 vídeos, 89 matérias no portal, 26 matérias só para o hot site do Para Viver Melhor, 4 eventos online, 7 newsletters, 2 jornais, que a gente também manda, para quem não é ativo, né, a gente manda o jornalzinho em papel, 3 edições de podcast, né, e o relatório anual que a gente publicou, e depois estamos até bolando uma outra forma de fazer o relatório, fazendo um relatório mais sintético. Mas, enfim, mesmo com esse volume, a gente ainda recebe, né, críticas de que nós não estamos sendo bem informados, nós não estamos sabendo as coisas. E nós estamos absolutamente abertos, tá? Tanto a área de atendimento,
área de comunicação, a gente tem Fale com o Presidente, Fale com cada um dos diretores, e a diretoria de relacionamento com participantes também está absolutamente aberta para receber, né, qualquer tipo de crítica, de melhoria e de atenções também, atenção assim, pessoal que alguém tenha da sua própria conta, né, das suas decisões que têm que ser tomadas. Tá? Então, eu estou só reafirmando aqui o nosso interesse e disponibilidade de prestar toda a informação com a maior transparência, né, e da forma mais direta que a gente consiga atingir todos os nossos participantes. Tá bom? Eu vou pedir para a Rejane já dar continuidade aqui. Nós relacionamos os principais pontos, tá, de alteração do plano B, e depois a gente vai ter um momento que podemos tirar todas as outras dúvidas, né, que porventura vocês tenham. E as meninas ainda estão ali fora, são duas? A gente está com duas, a Larissa e a Roberta estão também à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, né, mais específica da sua conta, quiser acessar a sua conta, elas estão disponíveis para fazer um atendimento aqui já, tá, do que for necessário. Rejane, vou te passar aqui. Obrigada, presidente. Vai passar? Obrigada, Ciro. Pode. Boa tarde a todos. Já fui apresentada, né? Sou a Rejane. Vim aqui para a gente poder fazer uma conversa mesmo sobre as alterações regulamentares do Plano B. No dia 17 de agosto, a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, aprovou as alterações regulamentares no plano. Mas quais são os impactos para mim, enquanto ativo nesse plano? É sobre isso que a gente vai falar. As perguntas, elas serão abertas ao final. Então, né, anotem as dúvidas e, ao final, a gente faz uma resposta, perguntas e respostas. A grande mudança para nós, participantes ativos na patrocinadora, é essa questão da RCM. RCM significa Renda Continuada por Morte, que é a mesma coisa de pensão. Então, hoje, se acontecer, por exemplo, o meu falecimento na ativa, os meus beneficiários, né, aqueles beneficiários inscritos por mim para fins de pensão, eles receberão um benefício financeiro apurado com base no meu saldo de contas. Quando a gente fala em benefício financeiro na Forluz, nós falamos que os filhos, eles têm direito a receber esse benefício independente da idade. O que acontece é que o regulamento anterior, os filhos, eles perdiam a condição aos 24 anos. Ou seja, se você, ativo, tem hoje filhos maiores, vocês precisam, sempre, né, precisam verificar o cadastro e mantê-lo atualizado, mas, principalmente agora, é importante que todos nós, participantes ativos, que a gente consulte esse rol de beneficiários inscritos e, se for o caso, que exerçamos a atualização, a inscrição desses beneficiários. Isso porque, se acontecer o nosso falecimento na ativa e por alguma situação a gente não tiver feito essa inscrição de forma expressa, o que acontece é que a Forluz pode negar aquele benefício de pensão para o seu beneficiário. É uma situação extremamente delicada, o participante ele não pode delegar essa ação, então vocês precisam entrar no site da Forluz. O site da Forluz é o www.forluz.org.br. Quando vocês entram na área logada, inicialmente já aparecem os seus dados e lá no rodapé do portal você consegue visualizar, entrar nos dados dos beneficiários. Beleza, Rejane, entrei lá e está tudo ok, não preciso fazer nada. Muito, ótimo, né? Sempre o ideal é que a gente mantenha esse cadastro sempre atualizado junto à Fundação. Lembrando que, mas eu atualizei meu cadastro na CEMIG Saúde ou no rol de dependentes para o seguro de vida recentemente. Aqui nós estamos falando da Forluz.
Então, são cadastros diferentes. É importante que vocês entrem no portal da Forluz e reconheçam quem são essas pessoas cadastradas hoje. Não, realmente, entrei lá e o meu filho tem 30 anos de idade, ele não está cadastrado. Dentro dessa mesma área logada, você tem um menu de formulários. Esse formulário, que é o formulário para inscrição de beneficiários para fins de pensão, ele é eletrônico, então você pode entrar no próprio portal e realizar a inscrição. E aí lá tem explicação, quais são os documentos necessários, isso tudo você consegue verificar no próprio site da entidade. Além disso, como o Ronaldo colocou, temos 2 pessoas ali fora hoje que podem auxiliá-los nessa consulta ao portal também, desse rol de beneficiários. Então, para ficar muito claro, né, o ideal seria a gente falar agora de algum exemplo prático. Então, por exemplo, sou ativa, né, na patrocinadora, tenho um marido e tenho um filho de 20 anos e um filho de 30 anos. O filho de 30 anos não está cadastrado. Nesse caso, se acontecer o meu falecimento hoje na ativa e eu ainda não fiz nada, esse saldo de contas, né, o benefício apurado com base no saldo de contas, ele será dividido em partes iguais pelo número de beneficiários, porém o meu filho de 30 anos, ele não está cadastrado. Então, quem receberia seria o meu marido e o meu filho de 20 anos. Para que esse meu filho maior, né, acima de 24 anos, tenha o direito ao recebimento, no caso do meu falecimento na ativa, com essa situação colocada pelo regulamento agora, de benefício financeiro, eu preciso efetuar a inscrição. E aí, se acontecer o meu falecimento posteriormente, esse saldo, esse benefício financeiro, ele seria dividido por 3. O meu marido, o meu filho com 20 anos e o meu outro filho de 30 anos, né, o filho maior. E aí, cada um vai poder fazer a gestão do perfil de investimento, do percentual de benefício, da forma que o ativo também pode fazer. Que o aposentado pelo cotas, né, quando o ativo opta pela aposentadoria, se escolhe o benefício financeiro, ele também faz a gestão do saldo dessa mesma forma. Tudo bem, Rejane, mas assim, de qualquer forma, eu gostaria de manter o que era o regulamento anterior. Ou seja, se acontecer o meu falecimento na ativa, eu quero deixar para os meus familiares, né, para o meu grupo familiar, uma renda vitalícia. Não tem problema, né? Essa questão da renda vitalícia, o que você precisa fazer para deixar a renda vitalícia para os seus beneficiários é exercer uma opção através de um formulário específico criado pela Forluz. Esse formulário ele está disponível nos nossos canais de atendimento, então, no atendimento da entidade. Acho que no final a gente vai deixar o e-mail. O e-mail do atendimento é o atendimento@forluz.org.br ou presencialmente na entidade, vocês conseguem o acesso a esse termo de opção pela renda vitalícia. Ao exercer, né, ao preencher esse termo de opção pela renda vitalícia, o que nós estamos, enquanto ativo, definindo? Nós estamos definindo que, no caso do meu falecimento, ativo na patrocinadora, os meus beneficiários, e não são todos, quais beneficiários que têm o direito à vitaliciedade? Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive do mesmo sexo, filho inválido e os pais têm direito à vitaliciedade num caso de uma renda vitalícia. Os filhos perdem a condição aos 24 anos. Então, ao exercer essa opção somente para esse período laboral, né, de provável do risco de falecimento na ativa, é que você está colocando a opção da renda vitalícia. Não fiz nada, quero ficar com a renda financeira mesmo e estou me tornando elegível ao benefício programado na entidade. Aí é uma outra questão. Eu não preciso de passar por nada disso. Ao se tornar elegível aos benefícios programados da Forluz, você tem que fazer um requerimento e aí você vai fazer a sua escolha. Se vai receber um benefício vitalício ou um benefício financeiro, ou os temporários de 10, 15 ou 20 anos. Então, essa escolha, ela não mudou.
A única coisa que mudou é esse período nosso, que seria um diferimento entre o momento da nossa entrada no plano e o momento em que realmente nós iremos exercer a condição de benefício junto à entidade. O fato de optar agora por uma renda vitalícia ou não optar e ficar no default financeiro não determina o seu benefício quando você se desligar da patrocinadora e for requerer seu benefício programado. Nessa situação, a parte de requerimento ela permanece, não houve alteração. Fazendo um exemplo agora da renda vitalícia. Então, estou ativa hoje na patrocinadora, na CEMIG, e acontece o meu falecimento. E eu fiz a opção pela renda vitalícia. Se o meu filho tem 30 anos, ele já perdeu a condição aos 24 anos, eu não tenho a escolha de incluí-lo. O meu filho de 20 e o meu marido, eles terão o direito à pensão. A pensão é dividida em partes iguais pelo número de beneficiários e, quando acontece o falecimento de um deles, ela é redividida por quem permaneceu, ou o falecimento, ou a perda de condição, né? Por exemplo, esse filho de 20 anos, aos 24, ele perde a condição. Então, a parte que ele recebia será recebida pelo cônjuge. Até que o cônjuge perca a condição, aí sim, por uma situação de falecimento, porque ele é um beneficiário vitalício, o benefício, nesse sentido, ele vai se extinguir. Ele é extinto quando aquele último beneficiário perde a condição no momento que ele recebe a pensão por morte. Dessa parte já falei tudo, mas eu gostaria de fazer um resumo desse item, porque ele é um item de extrema importância. Então, hoje, enquanto participante ativo, existe uma decisão a ser tomada. Qual é a sua decisão? Eu quero deixar um benefício vitalício, então não preciso, um benefício financeiro, então não preciso fazer nada. O que eu preciso fazer, nada em relação a essa opção de benefício. O que eu preciso fazer é confirmar quem são os meus beneficiários e, se for o caso, inscrever os meus filhos. Estou dando um barulho, né? Agora, se você definiu, tomou a decisão de deixar uma renda vitalícia, você precisa preencher o termo de opção. E, além disso, sempre é importante confirmar quem são os seus beneficiários para fins de pensão. E, se for o caso, atualizá-los. Melhorou? Falar do percentual? Ah, isso mesmo. O Ronaldo me lembrou de uma informação. Quando acontece o falecimento do participante ativo que optou pela renda vitalícia, o valor do benefício da pensão ela é de 75% do benefício, né, referente ao benefício que o participante teria direito. Então, esse é o valor que será dividido em partes iguais pelo número de beneficiários. Muito obrigada, Ronaldo, muito importante mesmo. Pode passar, Sinara, por favor. Conta patronal. A conta patronal, hoje, quando a gente acessa o nosso extrato de contas no portal, nós temos o extrato separado entre conta individual, adicional e conta patronal. Na conta patronal, quando a gente fala em retirada dos recursos da Forluz, por exemplo, através do resgate total ou através de uma portabilidade de saída, hoje a nossa conta nós levamos toda, mas a parte que a patrocinadora contribuiu para você, você leva um máximo de 90%. Até então, até o regulamento antigo, esse percentual ele era definido em função do seu vínculo empregatício com a patrocinadora. A partir de agora, desse novo regulamento vigente, esses 90% eles já serão de direito do participante no caso de saída de recursos, independente do vínculo empregatício. Essa é uma grande mudança que o regulamento trouxe, e você só identificará, né? Claro que para aqueles que já estão com 90%, que seriam aqueles que têm hoje mais de 15, né, ou mais anos de casa, já estão em 90%, não vai ter diferença. Mas para aqueles
ao acessarem o extrato de contas, enxergam lá naquele valor bruto resgatável um percentual abaixo de 90% da parte patronal, ali vocês verão uma atualização a partir de meados desse mês de setembro. Aproveito, né, e solicito, peço a vocês que acompanhem a Forluz, aproveitem essa oportunidade, que olhem o seu extrato, verifiquem, principalmente aqueles que nesse item ainda não estão em 90%, se a correção foi feita corretamente. Entrem em contato com a Forluz. Geralmente o participante ele tem muito contato com a Forluz, ou na entrada, né, junto à patrocinadora, ou no desligamento, mas nós temos que nos relacionar mais. E é muito importante que o participante acompanhe a Forluz, como bem colocado aqui pelo Ronaldo, e que a Forluz também possa ajudá-los a compor os saldos de contas de uma maneira mais eficiente no momento da aposentadoria. Então, conto com vocês para que a gente fique mais próximo nessa relação, mesmo tão distante, né, às vezes, de uma aposentadoria em si. Esse percentual, essa questão da conta patronal do percentual resgatável, ela só ocorre para resgate total ou portabilidade de saída. O que é a portabilidade de saída? Eu preciso, tanto para o resgate total quanto para a portabilidade de saída, pelo menos por enquanto, eu preciso me desligar da patrocinadora para poder usufruir, né, exercer esse tipo de opção, que é o que nós chamamos de instituto. Quando a gente fala em aposentadoria, que foi aquela nossa primeira conversa, na aposentadoria, nós utilizamos o saldo total, não existe essa quebra aqui da conta patronal de 90%. Na aposentadoria, é 100% do que a patrocinadora contribuiu para você e 100% do que você contribuiu para o seu plano previdenciário. Além disso, nós tivemos uma mudança na elegibilidade. O que significa elegibilidade dentro do nosso regulamento do Plano B hoje? Rejane, em qual momento eu poderei me aposentar pelo Plano B? Essas regras, para ser elegível ao benefício de aposentadoria do plano, é o que nós chamamos de critérios de elegibilidade. Até então, o que a Forluz exigia eram 10 meses, 120 meses, ou 10 anos de filiação Forluz, e nós passamos isso para 60 meses de contribuição para o plano. Além disso, nós mudamos o tempo de contribuição exigido como comprovação do tempo de contribuição pelo INSS. No regulamento antigo, a Forluz exigia 25 anos de contribuição pelo INSS para as mulheres, isso passou para 20 anos agora, e para os homens era exigido 30 anos de contribuição pelo INSS, passamos agora para 25. Então, se você se desligou da patrocinadora, se for homem, tem que comprovar o mínimo de 25 anos de contribuição pelo INSS ou estar aposentado pelo INSS e ter pelo menos 60 anos de contribuição para o plano. Nesse caso, você pode exercer o benefício. 60 meses, falei 60 anos, obrigada. Eu estou trocando anos por meses, a coisa não está boa, não. Desculpa, então 60 meses. Então, vamos lá, mudança na regra de saque à vista. Rejane, eu sou elegível, mas vou me desligar da patrocinadora no final do ano, que é o que falta para requerer o benefício de MAT, né, que nós chamamos melhoria de aposentadoria por tempo de contribuição, idade ou especial. Quando eu fizer esse requerimento, como que funciona a minha regra, por exemplo, de possibilidade do saque à vista? Até o regulamento antigo, você tinha que fazer essa escolha do saque à vista de até 50%, se fosse o caso, né, isso é facultativo, a maioria dos participantes, inclusive, não optam por esse saque à vista, mas você poderia fazer somente naquele momento da concessão do benefício. Não existia outra alternativa. Agora, o regulamento vem com uma mudança muito positiva também do participante ter tempo de escolher. Então, no momento em que você fizer o requerimento do seu benefício programado, você tem até 360 dias da data de início do benefício para escolher essa retirada de saque à vista,
se for o caso. Como eu disse, né, essa é uma escolha facultativa, né, ela não é obrigatória. Pelo contrário, quando você exerce o saque à vista, o seu benefício, inclusive, ele é reduzido, ele cai na mesma proporção da retirada. Além disso, a gente tem a incidência do imposto de renda, que geralmente demora, e se a gente for pensar em investimento, nós demoramos na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, para conseguir compensar aquilo que a gente perdeu numa retirada, num saque à vista, em relação ao próprio imposto de renda. Então, geralmente, não é atrativo, a maioria não faz a escolha, mas a gente flexibilizou esse momento da opção, porque o participante também pode ter algum imprevisto, e aqui existe essa possibilidade a partir dos requerimentos de agora. Inicialmente, nós permanecemos com 50% para quem se filiar ao plano, né, a Forluz, ao plano B, a partir da aprovação, que foi 17 de agosto, essa alíquota de saque à vista ela já será 30% como máximo. Para aqueles que já estão filiados, existe uma regra de transição do regulamento. Então, a gente vai manter os 50%, podendo, né, fazê-lo dentro de 360 dias. Em agosto do ano que vem, agosto de 2023, esse percentual ele reduz para 45%, e assim, anualmente, né, em 12 meses, ele vai reduzindo 5 pontos percentuais até chegar nos 30%, que é realmente a mudança do regulamento. Inclusive, o mercado trabalha com 25%. A Forluz, essas decisões elas foram tomadas com base em estudos, então a gente tinha ali uma média de saque, quando exercido, né, de até 27%, em torno de 25%, 27%, e por isso esse número não é um número mágico, foi fruto de um estudo mesmo. Mas isso somente no momento do requerimento, e os 360 dias, eles são vinculados à opção pelo benefício de mate temporário em valor variável. Ou seja, o cotas. Se você fizer a opção pelo benefício vitalício ou temporárias em 10, 15 ou 20 anos, você não tem direito ao saque em 360 dias, somente no momento da concessão do benefício. Pode passar. Trouxemos alguns demais pontos que já existiam. Aqui tem outras situações, né, obviamente, de mudança vinculadas a quando vocês forem exercer o benefício mesmo, mas a Forluz, acho que ao final a Sinara vai falar, a gente vai ter um evento só para os assistidos também. Por exemplo, naquele benefício financeiro, que é o cotas, agora vai existir a possibilidade de uma opção de uma parcela adicional, como se fosse um 13º. A gente chama de parcela adicional porque, tributariamente, o 13º ele tem um outro tratamento. Mas existem outras opções vinculadas ao benefício. Quando chegar o seu momento, agende uma orientação previdenciária com a Forluz. A Roberta, né, que está lá fora, ela é uma das pessoas que fazem essa orientação, e a gente faz as simulações, te passa todos os valores, e aí sim entraremos nesses detalhes do que mudou em cada benefício e flexibilizando mesmo, sendo um plano, trazendo uma modernidade para o plano. Essa foi nossa intenção de atualização desse regulamento. O aporte é uma contribuição extraordinária, é uma contribuição eventual que nós, participantes ativos, podemos fazer uma vez por mês, se quisermos, né, ela é facultativa, sendo que ele tem que ser de no mínimo R$200. E você faz a opção através do portal, e a Forluz te manda um boleto com a data de vencimento no último dia do mês. Ah, Rejane, eu fiz o pedido, mas assim, mudei de ideia, não quero contribuir. Você simplesmente não paga o boleto, porque ele realmente é extremamente facultativo e entra na sua conta adicional. A gente acabou de fechar uma janela, né? Ontem foi o último dia, mas os participantes ativos, vocês podem optar pela mudança do perfil de investimento em janelas específicas abertas pela entidade, que geralmente são fevereiro, maio,
agosto e novembro. A Forluz abre esse mês para a opção de mudança de perfil de investimento e mudança do percentual de contribuição, e a gente sempre operacionaliza no mês seguinte a essa abertura do mês, né, da janela de opção. É importante ficar atento a essas opções, principalmente porque você pode, por exemplo, aumentar seu percentual de contribuição de 100% para 200%, acumular mais recursos e usufruir do que a Previdência Complementar tem de melhor, de mais importante, de ponto forte, que é justamente os juros sobre juros. Nós temos a rentabilidade, né, os juros são compostos. Então, nós temos a rentabilidade acumulada trabalhando ao nosso favor quando a gente fala em gestão de plano de previdência. E aqui na Forluz não é diferente. Além disso, geralmente os participantes buscam o aporte quando a gente está no final do ano, novembro, dezembro, por quê? Porque no próximo ano existe aquele período de declaração anual do imposto de renda. E nós podemos deduzir da base de cálculo do imposto de renda, né, é um benefício fiscal, até 12% do que contribuímos para a nossa Previdência Complementar. Então, se você fez uma análise ali em novembro e percebeu que a sua contribuição totalizou 10%, né, já fez uma projeção ali de dezembro, você pode solicitar o boleto de aporte, exercer essa contribuição adicional, porque, ao invés de pagar um imposto maior, você traz isso para usufruir como benefício do seu saldo de contas, através da sua previdência complementar. E sempre que a gente fala em aumento, por exemplo, né, do percentual de contribuição, além de usufruir das rentabilidades acumuladas, você também aumenta o seu benefício lá na frente, quando for requerer a aposentadoria junto à Forluz, em 50% ou até mais, dependendo dessas rentabilidades. Pode passar, Sinara, por favor. Lembrando que o aporte, o requerimento do boleto de aporte, geralmente ele tem que ser feito até o dia 20 de cada mês, e nós conseguimos encaminhar o boleto dentro do mesmo mês para o pagamento no último dia útil, no último dia do mês, e não no último dia útil. Opção pela MAI. Essa situação, ela é mais técnica dentro do regulamento, mas o que é importante saber é que MAI é o benefício, melhoria de aposentadoria por invalidez. Rejane, eu não tenho ideia do que seja isso. É porque isso ele é muito vinculado a uma probabilidade, ou seja, eu estou ativo hoje na patrocinadora. Se eu me invalidar, existe essa possibilidade, como seria feito o meu cálculo do benefício por invalidez? É disso que nós estamos falando aqui. Não, eu não faço ideia, né, de nada em relação ao benefício por invalidez da entidade. Primeira pergunta, você é optante ou não optante por essa forma de cálculo, que seria o benefício de invalidez da Forluz? Para você saber se é optante ou não optante, você precisa acessar o seu extrato de contas, né, do saldo de contas da Forluz, lá na área logada, e no cabeçalho do extrato você tem essa informação. Lá você tem MAI, e lá informa se você é optante ou não optante. Tá bom, mas eu olhei lá e sou optante. 91% dos participantes optaram pelo critério novo de cálculo desse benefício de invalidez. E agora eu vou passar para poder falar mais sobre isso, né, detalhadamente no próximo slide. Eu trouxe até um exemplo numérico, porque pode ser que fique um pouco mais fácil, né, mais dentro do nosso dia a dia. Mas hoje, se eu me invalido hoje, se o meu benefício ele for pela renda vitalícia, o benefício vai ser calculado pela média dos 12 últimos salários de contribuição, e dessa média, se eu for optante, eu vou deduzir o meu benefício que eu recebo pelo INSS como benefício por invalidez. Se eu não for optante, o que eu vou deduzir é uma unidade previdenciária da Forluz, que ela é, hoje, de aproximadamente R$ 4.339. Quando eu falo no optante,
esse benefício de invalidez pelo INSS, ele tem girado em torno de R$ 5.000. Ou seja, se a gente for pensar em benefício por invalidez, no optante ele tende a ser menor e no não optante ele tende a ser um benefício maior. Até porque nessa média dos 12 salários, para o não optante, se houver participação dos resultados no período, ela é considerada na média, e para o optante, ela não seria considerada na média. Nossa, Rejane, mas e você, né? Você optou ou não optou? Eu optei, eu sou optante, mas o que te levou a fazer essa opção? Olha, eu trabalho na área administrativa, a minha probabilidade de me invalidar, ela é remota, né? Ela é mínima. Ou seja, o fato de ter feito a opção faz com que a contribuição da patrocinadora, que é paritária para o meu saldo de contas, ela entre de forma integral no meu saldo de contas. Se você não é optante, 3%, e olha que quando eu entrei na Forluz, eu já paguei 30% para esse fundo de risco. Mas hoje, 3% ele é destinado ao fundo de risco, que é um seguro contratado, é um fundo coletivo que custeia a morte e a invalidez do participante ativo, de todos nós aqui. Então, quando a gente fala em optar por essa forma de cálculo, ela foi aprovada pela Previc no regulamento de 24 de setembro de 2009. Desde então, todos os novos participantes já são automaticamente optantes, né? Já entraram na regra nova. Somente aqueles que já estavam inscritos, se ainda forem não optantes, vocês ainda podem exercer a opção. Essa opção ela é aberta, porém, uma vez feita, né, uma vez realizada, ela é definitiva. Se o não optante preenche o formulário específico e vira optante pelo novo cálculo da MAI, ele não volta mais para o outro critério. É claro que, por exemplo, um participante que trabalha hoje na linha viva, a própria forma, né, de pensamento aqui e de tomada de decisão vai ser diferente do que a minha, por exemplo. Além disso, nós temos uma questão da própria perícia. Quando você se invalida pelo INSS, se você for optante, agora, no regulamento novo, você não precisará passar pela perícia da Forluz. Basta estar aposentado por invalidez no INSS e requerer a aposentadoria na Forluz. Se for não optante, você tem que passar pela perícia da Forluz. Essa perícia Forluz, eu acho que é de conhecimento de todos, a gente já passa. A Forluz, antigamente, o plano já era dessa forma. Bastava estar aposentado pelo INSS e tinha direito a requerer a aposentadoria de invalidez na Forluz sem passar por perícia. Porém, por um histórico e por um custo muito alto que veio à entidade, pelas próprias fraudes que aconteceram no INSS, a Forluz passou a adotar essa perícia própria através de médicos conveniados. Pode passar, Sinara, por favor. Então, trazendo num caso prático, Rejane, eu não sou optante. A minha contribuição mensal foi de R$ 500. O que significa isso? Eu coloco R$ 500, a patrocinadora ela também coloca R$ 500 comigo. Só que dos R$ 500 que ela colocou comigo, eu sou não optante, 485 eu vejo lá no meu extrato, lá na Forluz, né, no portal. Os outros R$ 15, que são 3% de R$ 500, eles foram destinados ao fundo de risco, que é esse fundo coletivo que custeia a morte e a invalidez do participante ativo. Por que o optante não paga hoje o fundo de risco? Ele não paga hoje justamente porque, se acontecer a invalidez, o benefício dele será menor. Tende a ser menor, mas ele é um benefício com base na sua remuneração, e não há mais. Então, quando a gente pegava, por exemplo, né, o critério que antes era sempre esse, com a média, considerando participação de resultados, a
A gente já teve situações da patrocinadora de pagar 6 salários de participação de resultados. Isso, quando a gente pegava um benefício por invalidez e coincidia com esse período, a remuneração do participante ativo era R$ 5.000, ela dobrava. Então, isso trazia um custo enorme para o plano, além do que ele saía com... É como se fosse um enriquecimento, né, em função da própria fórmula de cálculo ali. Então, por isso, o custo reduziu muito quando a gente toma uma decisão. Por exemplo, eu posso me invalidar hoje, mas eu vou me invalidar hoje com uma renda semelhante, né, análoga ao que eu tenho hoje, uma renda global, INSS mais Forluz, ao que eu já ganho hoje em atividade, e não muito mais do que isso, por exemplo. Se for participação dos resultados, suponhamos que eu esteja no mês onde eu recebi uma participação dos resultados da patrocinadora, e isso aumentou minha contribuição. Minha contribuição mensal é R$ 500, mas com o salário, né, com esse salário a mais de participação da patrocinadora, nesse mês específico, a minha contribuição foi de R$ 2.000. Para esse caso, também teria 3% destinado ao fundo de risco, e ali seria, né, o correspondente a R$ 60. Quando você vê o seu extrato hoje, a gente sempre fala, a patrocinadora até 100%, ela contribui de forma paritária. Mas, se você olhar seu extrato, você vai perceber que a conta patronal ela é menor do que a sua. E é por causa disso aqui. Porque, no meu caso, por exemplo, já contribuí com 30%. Hoje é muito menor. Mas isso gerou um impacto no meu total. E isso, quando eu for me aposentar pelo benefício programado, o não optante ele terá um benefício programado menor do que se eu comparar com o optante, uma vez que o optante, tanto a contribuição mensal da parte patronal, quanto a contribuição sobre participação dos resultados, ela entra de forma integral no meu saldo de contas. Então, se eu me invalidar, o benefício por invalidez tende a ser maior no não optante. Mas, se eu me aposentar pelo benefício programado, é o optante quem vai ter um benefício maior, né? Uma tendência de benefício maior. Claro que existem outras variáveis, né? Rentabilidade, enfim. Essa opção, então, está aberta, não é um formulário eletrônico. Esse formulário está disponível no atendimento da Forluz. Vocês podem acessar pelo e-mail atendimento@forluz.org.br ou presencialmente lá no nosso atendimento. Vai ser um prazer recebê-los lá na entidade. Acho que acabou, Sinara. Se não me falha a memória, acabou. Muito obrigada. Agora eu vou passar para a Sinara para os próximos direcionamentos. A gente vai ficar aqui respondendo perguntas, tá? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente vai levar o microfone para vocês. E a gente conseguiu liberar o link pelo Teams, né? Então, nós estamos com aproximadamente 160 pessoas na sala. Quem quiser também pode mandar a sua pergunta, que a gente vai ler aqui na frente, ok? Já pode? Meu nome é Arcângelo. Eu queria perguntar sobre a questão da 13ª retirada, porque a gente tem a 13ª contribuição para a CEMIG Saúde, né? E, no caso do plano de cotas, o desconto é sobre a remuneração. No caso, a pessoa que fizer a opção em novembro para receber, vai incidir sobre a remuneração, nesse caso? Excelente pergunta. Nós já estamos analisando essa situação, porque hoje a mensalidade da CEMIG Saúde ela é com base no benefício Forluz mais INSS. Nós temos aí até algumas situações de redesenho de planos, né, mas, por enquanto, sendo com base nessa renda global, que seria Forluz e INSS, realmente o cálculo ele é feito lá pela Forluz no nosso sistema. Mas essa é uma situação que eu vou pedir para a gente responder futuramente e, provavelmente, através dos meios de comunicação da Forluz, porque a gente está fazendo essa análise e, em conjunto com a CEMIG Saúde,
para ver se teria algum impacto. Pensando assim de forma intuitiva, a CEMIG Saúde já tem a contribuição sobre o 13º. Então, eu poderia arriscar aqui que provavelmente não, porque seria, por exemplo, meu benefício é R$2.000. Hoje, eu pago uma mensalidade sobre R$2.000 vezes 2, né, que seria o dezembro e o 13º. Sim. Se eu estiver recebendo ali R$4.000, seria R$4.000 vezes 2, na verdade, estaria pagando 2 vezes, que seria exatamente essa sua pergunta. Mas, em breve, teremos que fazer uma divulgação específica. Porque, então, vai pagar mais que dobrado, né? Sim. Arcanjo, o que acontece nessa situação, né? A gente estava conversando ontem na live da Cláudia, teve muitas perguntas nesse sentido, e não é exatamente que tem um certo ou errado, mas hoje a forma de contribuição para a Forluz, se todo mundo pedisse o 13º, todo mundo no ano seguinte ia ter a sua remuneração um pouco menor, porque ia diminuir o seu saldo, e quando você fizesse o reequilíbrio ia ficar justo. Agora, olha o que pode acontecer a situação. A metade da população, né, que pode acessar o 13º, a 13ª contribuição, faz essa opção e a outra metade não. O que vai acontecer no ano seguinte? A renda dessas pessoas que optaram vai diminuir um pouco e elas vão pagar menos plano de saúde no ano seguinte. Então, você vai acabar possibilitando que as pessoas comecem a fazer algum tipo de game, né, para poder diminuir o pagamento, e aquela que não fez opção fica pagando mais plano de saúde. Sendo que o plano de saúde hoje, né, na modalidade que a gente tem de autogestão, ela acaba sendo coletiva, né, ou cooperativa, mutualista entre as pessoas. Então, nós estamos olhando, né, com bastante cuidado isso, até mesmo para, antes que as pessoas possam exercer essa opção, a gente tenha esclarecido, né, provavelmente vamos ter que levar até em conselho para a gente ter uma decisão que tenha a devida representatividade, tá? Porque, e reparem uma coisa, para a Forluz é indiferente, né? É indiferente, mas vai impactar o participante? Vai. Então, nós temos que fazer bem alinhado aí com a CEMIG Saúde. Que é fácil de resolver, mesmo porque o participante agora vai poder reduzir o benefício dele todo mês. Sim. Então, ele poderia fazer isso nas vésperas, né? Mas não é o caso. O que eu vejo é o seguinte, a forma que a CEMIG Saúde cobra é fixa, ela só dobra. Então, é mais nesse sentido, que essa parcela que está sendo dobrada não vai incidir sobre ela. É mais fácil você excluir a parcela que está vindo dobrada, porque o cálculo da Forluz é diferente, vai ser o valor de novembro, e aí se a pessoa baixou, se aumentou naquele mês, né? Às vezes vai até aumentar para poder receber dobrado, né? Então, acho que é mais fácil, um caso omisso lá na CEMIG Saúde, deixar claro que aquela parcela não vai incidir, aliás, né, a contribuição não vai somar a renda mensal dele da Forluz com a extra, que a CEMIG Saúde está cobrando. Eu acho que seria mais por aí. Eu tenho uma outra pergunta também. Sim. No caso de filho inválido, foi reduzido que a inscrição só pode ser feita até 24 anos. Não é isso? A invalidez, isso. Até 24, isso. Mas, e dos casos que já está ocorrendo? Mas o quê? E nos casos que já estão? Tem algum impacto? Não, ele só começa de quando o regulamento foi aprovado para frente. Tá, ok, então, que eu recebi uma reclamação, então eu vou investigar e eu passo para vocês, então. Combinado. Não me aguentei. Gente, boa tarde, tudo bem? Essa questão do filho inválido, viu, Arcângelo, a gente tem que prestar atenção na questão do direito adquirido do momento de corte. Tá? Para todos aqueles que já estão assistidos, vale o regulamento anterior. Ok? Para aqueles que já são elegíveis, na elegibilidade do regulamento anterior, também vale o regulamento anterior. Ok? Aqueles que já estão inscritos estão mantidos também, porque as alterações de regulamento valem da data de aprovação para frente. Ok?
Qualquer problema nesse sentido aí, é só encaminhar para a gente dar uma olhada do que pode estar acontecendo. Ok? Por favor. A gente já tem alguma fila nesses casos lá? Alô? Boa tarde. Eu queria saber sobre essa mudança que teve de que a pessoa que tem menos de 60 contribuições ou 5 anos no plano B, se ela aposenta pela CEMIG, como que fica se ela tiver menos de 5? No meu caso, por exemplo, eu era do plano A, retornei para a empresa, entrei para o plano B, mas não tenho ainda 5 anos, embora eu já pudesse ter aposentado. Se eu aposentar, eu perco esse dinheiro que eu depositei? Não, na verdade, aqui antes a exigência era de 10 anos de filiação. A própria lei complementar, ela exige que nós tenhamos pelo menos 60 contribuições para o plano. Então, você não teria, ao se desligar, não teria direito ao benefício programado, mas, para ter direito, deveria contribuir como autopatrocinado, continuar exercendo suas contribuições até completar as 60 contribuições para o plano. E aí você pode, sim, exercer o benefício junto à entidade. Do contrário, o fato de se desligar, você poderia, por exemplo, fazer uma portabilidade de saída para uma outra entidade de previdência, por exemplo, eu saí da CEMIG, mas fui para a Vale. A Vale tem a Valia, que é uma entidade fechada de previdência complementar também. Você consegue fazer essa portabilidade entre planos, ou para uma seguradora, para um banco, também existe essa possibilidade de transferência. Isso também pode ser feito ao próprio resgate total. Mas, para usufruir como benefício programado, você não necessariamente tem que estar vinculado à patrocinadora, mas, ao se desligar, poderia ficar como autopatrocinado conosco, e aí, sim, ao completar as 60 contribuições, requerer o seu benefício com a Forluz. Mas como é que fica no caso aí, por exemplo? Tudo bem, eu desligo, porque o ano passado eu olhei para desligar e eu já teria direito. Aí essa regra mudou agora. Então, não posso receber mais em cima do valor que eu tenho lá disponível. Tem que ter 5 anos. Aí eu tenho só 4 anos. Você falou, eu posso levar para uma outra entidade. Mas eu levaria o valor total, inclusive com a contribuição da empresa, ou não? Qual que é seu nome? Oi? Qual que é seu nome? Ana Paula. Ana Paula, eu vou te pedir, até para a gente olhar essa questão da elegibilidade, para que a gente possa fazer uma orientação específica para você. Então, Ok. ao final, se as meninas puderem pegar o seu contato, e a gente entra em contato com você para poder te orientar com mais dados, porque aí vai ser mais eficaz. Ok, muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Gente, essa pergunta da Ana é fundamental, porque é o seguinte, plano B é um plano de capitalização, ok? Então, vou falar o óbvio. Quanto mais tempo a gente fica, mais recursos são acumulados. Quanto menos a gente fica, menos recursos são acumulados. Tá? O fato de eu poder receber o benefício de renda com 60 contribuições, né? Vamos imaginar que eu entre hoje, daqui a 5 anos, se eu quiser, eu posso receber benefício de renda no plano. Agora, com 5 anos de capitalização, não vai dar nem o benefício mínimo, que hoje é 10% da unidade previdenciária Forluz, porque eu capitalizei muito pouco tempo e eu tenho muito tempo para receber. Okay? A mesma coisa, o mesmo raciocínio tem a ver com eu poder requerer o benefício com 5 contribuições e 20 anos de INSS. Tá? É uma redução que te dá poder de ter uma renda, caso seja desligado ou se desligue da CEMIG, mas necessariamente vai significar uma renda menor, porque o nosso plano é um plano de capitalização. Então,
a gente tem que sempre fazer uma conta e perguntar o seguinte, com a minha renda na CEMIG hoje é X, eu saindo vou receber Y da Forluz e não receberei do INSS. Porque a Forluz está desvinculada do INSS. Você pode receber o benefício, desde que tenha 20 anos de INSS, mas não precisa de estar aposentado no INSS. Então, a pergunta é, com isso que eu vou receber da Forluz, eu consigo me manter e manter a minha família? Né? Porque, às vezes, a vida aqui dentro da CEMIG não está fácil, né? Aliás, acho que nunca foi, pelo que eu me lembro. Então, assim, às vezes, a gente fala, não, vou sair. Então, você tem que sempre ver se aquilo que tu vai receber é, de fato, o necessário para você se manter. Eu falei ontem na live que esse dispositivo acaba funcionando como um seguro-desemprego se acontecer uma demissão, ok? Não é alguma coisa que a gente faça, tipo, isso aqui vai sustentar a minha família, a menos que eu tenha outra renda, ok? Então, vale o alerta. É um benefício? Sim, para ser usado com muita parcimônia. Ok? Só complementando, é interessante que, quando a gente remeteu o regulamento para a Previc, a gente não havia colocado essas 60 contribuições. Era tempo de filiação, como o parecido do seu caso. Eles retornaram e falaram, não pode ser pelo tempo. Por quê? Você pode ter uma pessoa que entrou, depois se afastou, licenciou e não fez contribuições, não formou fundo. E aí eles mudaram a legislação, né? Essa foi a intenção do legislador. Ele mudou e falou, não, tem que ter no mínimo 60 contribuições, né? Então, realmente, depósito. Tá? Deixa eu só, antes da gente continuar as perguntas, nós estamos recebendo várias perguntas de quem está remoto sobre esse slide da parte de elegibilidade. Eu acredito que, na hora de fazer a conexão, tenha sido feito depois desse momento. Então, aqui, só para retomar, né, para ser elegível ao benefício na Forluz, no regulamento antigo, era exigido 10 anos de filiação Forluz. Agora, são exigidos 5 anos de contribuição para o plano, 60 meses de contribuição para o plano. Além disso, do tempo de contribuição pelo INSS, a Forluz exigia 25 anos no caso das mulheres, foi reduzido para 20, e exigia 30 anos no caso de comprovação de contribuição pelo INSS, no caso dos homens, e agora foi reduzido para 25. Lembrando que é ou o tempo de contribuição pelo INSS ou estar aposentado pelo próprio órgão, né, pelo INSS. É um ou outro, que foi por isso que a Cláudia colocou, né? Não necessariamente você estará aposentado pelo INSS, e aí tem essas questões das rendas. Isso? Então, podemos retomar as perguntas. Teve uma pergunta aqui, mais de uma, né, Sinara? Mas a Sinara me remeteu uma, eu vou tentar repetir a pergunta, e aí depois eu conto com vocês aqui, para vocês me complementarem, que é sobre a CNPC 50, que é uma nova resolução, tá? Ela ainda não está em vigor, a previsão é que ela seja aplicada a partir do ano que vem, e ela tem uma série de mudanças, não é o nosso foco aqui, eu vou tentar ser bem sintético e vou para o ponto que todo mundo quer saber, tá? Que, no final, é o do saque, né? Então, é o seguinte, ela traz algumas modificações que são obrigatórias e algumas modificações que são opcionais para cada fundação aplicar. E uma que é bem inovadora, uma alteração que é bem inovadora, é sobre o saque, de você ter a possibilidade de fazer um saque ainda ativo, né? Então, estou falando de empregados ainda em atividade, que antes mesmo de fazer a mudança para qualquer benefício ou instituto, ele possa sacar parte do seu saldo. Tá? Na resolução, diz que isso pode ser até 20%, mas é 20% da sua parte, tá? De forma assim, bem sintética. Tá? Quer dizer, hoje o nosso saldo é composto de, na grandíssima maioria dos casos, de metade patronal e metade
do beneficiário, né, do participante, então 20% da sua parte, quer dizer, 10% do seu saldo é um potencial de se sacar. Como nós estamos tratando isso na Forluz, e a pergunta aqui falou que algumas fundações já estão aplicando e tal, não estão não, tá? Isso, às vezes é alguma conversa que foi atravessada, aí nós não temos mapeamento de ninguém que já esteja, né, aplicando esse regulamento, até porque ele foi fruto agora de uma consulta pública que nós não recebemos ainda resultado da Previc. Então, todas as entidades, associações contribuíram para essa nova resolução e, internamente, nós estamos estudando essas possibilidades. Nós temos que sempre lembrar, né, gente, quando a gente permite o saque, é um esvaziamento de recursos, é menos potencial que a gente tem, menos escala de se fazer melhores aplicações. Hoje, os nossos resultados são muito vinculados a longo prazo, aplicações muito bem planejadas, né? A gente consegue fazer no mês a mês ali quanto que a gente vai receber, quanto que a gente tem que depois, né, oportunidades de PDV, que tem que ter necessidade de liquidez. Hoje é muito bem planejado isso. Esse saque vai machucar um pouco isso. Não é que todo mundo também vai retirar os seus 10%, e nem estamos dizendo que isso já está aprovado internamente. Quer dizer, então isso vai passar por uma discussão, né, nas próximas semanas, nos próximos meses na Fundação, para a gente tomar, né, a decisão mais assertiva em relação a isso. A tendência é que se tenha, como as outras fundações, provavelmente, tá? Mas reparem o que eu estou dizendo, provavelmente, tá? Não posso prometer aqui, até porque é uma decisão que, né, regulamentar, ela é avaliada em conselho, então a gente, né, não tem como individualmente aqui prometer nada. Tá? Mas a tendência, sim, é que a gente tem só para o ano que vem, né? E esse saque, depois de tempos em tempos, você forma um novo saldo e você pode novamente fazer esse saque, se eu não me engano, de 5 em 5 anos, né? Você vai de 3 em 3 anos, 36, isso mesmo. De 36 em 36 meses, você vai formando novamente e pode fazer, né, isso, só daquele que se acumulou naquele período, né? Então, nós vamos ver a forma né, a melhor forma de regulamentar isso, de implantar, se vai ter, como vão ser os limites, como que isso trabalha com o limite do saque final que a pessoa pode ter, né, que vocês imaginem assim, alguém que está numa iminência de se aposentar e vai poder tirar os 30%. Se ele tirar os 10 mais 30, né, já vai tirar 40. Então, quer dizer, a gente pode trabalhar esses limites juntos? Podemos também, então a gente tem que conversar, tá? Ainda vai ser fruto de algum debate, de análises regulatórias, jurídicas, para que a gente possa, né, finalmente, ofertar isso para os participantes. Tá? Você quer completar, Rejane? Gente, assim, tem um mês que eu estou na Forluz, campeoníssimo de consulta, empréstimo e o saque da Resolução 50. Né? A resolução não está em vigor ainda, então, nenhuma entidade no Brasil pode aplicar a Resolução 50, porque ela não existe no mundo jurídico. Tá? É óbvio que a demanda existe, o pessoal dentro da Forluz já está estudando alteração de regulamento, porque o rito é o seguinte: para implantar a Resolução 50, é preciso de alterar o regulamento do Plano B de novo. Isso tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, encaminhado para a Previc, e só depois da aprovação da Previc entra em vigor. Tá? No sentido da gente ganhar tempo, porque não é essa questão do saque opcional, mas outras questões da Resolução 50 não são opcionais, as entidades têm que implementar. Forluz já está trabalhando com revisão do regulamento do Plano B para implantar as questões obrigatórias da 50. O pessoal de investimento já está estudando o equilíbrio da questão que o Ronald falou. Um dia eu certo, chefe. Qual que é o ponto de equilíbrio? Como você permitir o saque
e não inviabilizar a rentabilidade, porque para permitir o saque, você precisa de ter uma liquidez grande. Liquidez grande significa rentabilidade menor. Quanto que esse saque pode ou vai impactar a rentabilidade? É isso que a gente tem que mensurar. Tá? E equilíbrio é permitir que haja saque, mas que não comprometa a rentabilidade coletiva. Tá? E vamos aproveitar e dar uma revisitada no regulamento do Plano B, porque a tentação é grande, né? Então, a gente acaba consertando uma coisinha e outra. Mas o processo, se tudo der certo, a gente vai estar disponibilizando, o regulamento deve estar aprovado, dependendo do prazo da Previc, né? Lá para fevereiro ou março. Sendo muito otimista, viu? Eles vão ter que fazer de todo mundo. Eles vão ter que fazer do sistema inteiro, né? São, quer ver? São mais de 600 planos CDs no Brasil que vão permitir esse tipo de coisa. Então, é bom a gente entrar na fila logo de primeira. Sinara, tem outras perguntas? O participante está perguntando aqui que, de acordo com o regulamento anterior, é possível fazer uma retirada de 100% do total capitalizado, abatendo 14,54 para aqueles do regime regressivo. Então, pergunto, houve alguma alteração para esse tipo de retirada ou se mantém como estava anteriormente? Na verdade, o regulamento permitiu 100% da sua conta. Da parte patronal, o máximo era 90%, o que agora já serão os 90% para todos, né, independente daquele vínculo empregatício. E antes não, era 90%, você só chegaria a 90% quando tivesse 15 anos de casa, que era esse regulamento anterior. Então, nunca foi um resgate total dos 100% da conta toda. Da conta toda, nós utilizamos a conta 100% patronal e 100% do participante para benefício. E aí, sim, naquela situação de saque à vista de até 50%, nós estaríamos falando aí do total da conta, né, considerando 100% da patrocinadora e 100% do participante. Ali sem perda dessa parte patronal. Mas o resgate total, a mudança que aconteceu em relação ao resgate total foi positiva quando a gente pensa em percentual de resgate patronal. Ela agora garante os 90% para todos, e não para quem tem um ano de casa, por exemplo, não poderia resgatar quase nada da parte patronal, né, se fosse exercer um resgate. Além disso, teve uma pergunta em relação à desvinculação do plano pelo resgate. Eu estou entendendo, posso estar entendendo errado, que seria uma pergunta nesse sentido. Olha, para eu resgatar, né, se me desligar hoje da patrocinadora, existe um período de carência para isso? E não existe. Então, eu estou interpretando a pergunta dessa forma, e sendo isso mesmo, ao se desligar da patrocinadora, o participante pode exercer o resgate total, né, dentro dessa parte, a sua conta toda, e a parte patronal 90%, a qualquer tempo, não tem uma carência para isso. Ok. A Sinara está avisando aqui, então, que pelo Teams a gente não tem novas perguntas. Aqui no... É uma dúvida sobre a renda vitalícia, parece que eu não entendi. Vamos supor que eu sou optante pela renda vitalícia e eu estou ativo, eu venho a falecer. Os meus beneficiários vão receber essa renda vitalícia e o que acontece com o saldo que eu tenho lá? Eles têm a opção de obter o saldo, vão continuar recebendo a renda vitalícia? Como é que funciona isso? A renda vitalícia, ela é para cônjuge, ex-cônjuge, companheiro ou companheira, filho inválido e os pais, se estiverem inscritos. O filho, só até 24 anos. Então, o saldo, essa renda vitalícia, o que nós fazemos são duas contas. No caso do falecimento do participante ativo, é feita a conta pela média dos 12 últimos salários de contribuição e feita a conta
como um benefício vitalício com base no seu saldo de contas. E ali considera-se o que for maior. Então, a conta ela já é dessa forma. Se você, por exemplo, tem um benefício pela média dos 12 últimos salários de contribuição acima do que o seu saldo comportaria, é o fundo de risco quem compõe esse saldo necessário para suprir com essa obrigação, né, para cumprir essa obrigação de pagamento da entidade. Essa pensão ela é dividida em partes iguais, então, por exemplo, sua esposa e um filho menor, né, de 24 anos, seria essa 75% do que você teria direito como benefício vitalício, dividido por 2. Quando o filho completa 24, a parte dele ele perde a condição. A parte dele é redividida por quem permaneceu, que seria para a sua esposa. A esposa, também perdendo a condição, extingue o benefício. Aí, é claro, depende de longevidade. Né? Aí não há o que se falar de saldo. Boa tarde. Só complementando aqui a explicação da Regiane. Meu nome é Jesus, eu trabalho na Forluz há 3 anos. Estou atualmente como coordenador de Atuário e Previdência, na equipe da Regiane. E só complementando a resposta da Regiane em relação ela se aprofundou no cálculo, mas eu acho importante explicar essa parte que muitos participantes têm dúvida entre o que acontece com o saldo no vitalício e o que acontece com o saldo no financeiro. Então, sendo um benefício cujo a forma de cálculo é financeira, então o saldo é seu, é que funciona como se fosse uma caderneta de poupança, para dar um exemplo bem simples. Então, você administra aquele saldo retirando X% ao mês e esse saldo sofre rentabilidade. Acabou o saldo, acabou o benefício, que acontece com uma conta poupança de todo mundo. Quando você vai tirando, acaba o saldo, você não tem mais recurso no banco. Por outro lado, existe a figura do benefício vitalício. Então, a gente utiliza o seu saldo de contas para apurar o valor do benefício. Então, ele é uma base de cálculo para se apurar o benefício. Esse saldo ele é transferido por uma conta, que a gente chama conta de mutualismo. Então, a partir do momento que concedeu um benefício vitalício, não há que se falar mais em saldo seu, é saldo do grupo. E esse saldo é similar a um benefício do INSS. A gente não sabe quanto que a gente tem de saldo no INSS. A gente contribui para um mutualismo, e o mutualismo funciona da seguinte forma: é um saldo que a entidade é obrigado a manter esse saldo de forma a pagar todo mundo até todo mundo falecer. E aí existe o risco por parte da entidade, mas grande parte do funcionamento do mutualismo é os que falecem mais cedo deixam dinheiro para os que vivem mais. Então, assim, concedi um benefício vitalício, não existe mais saldo na entidade meu, existe o saldo do mutualismo. Então, isso se eu chegar a falecer, isso ocorre, né? Mas se eu me aposento, eu terei o meu saldo, eu não necessariamente estarei com a minha renda vitalícia, eu posso exercer o direito de sacar. Eu posso optar naquele momento. Ok. Gente, na verdade, quando a gente vai para a Forluz, eu costumo dizer que você tem um cardápio para escolher. Né? Você tem renda vitalícia, renda por variável, renda composta, que é metade variável, metade vitalícia. Você pode receber renda por prazo indeterminado. Tá? Todas essas rendas têm vantagens e têm riscos. Você não consegue ter uma renda que é o seguinte, é vitalício sem risco, ou saldo de contas sem risco. Não tem jeito. Você tem que, dentro desse cardápio, escolher aquilo que melhor te convém. Né? O benefício por saldo de conta, renda variável, o nome dele é renda variável por prazo indeterminado. Por óbvio, porque a renda varia e ela tem prazo. Qual é este prazo? Vai depender da rentabilidade da Forluz e de quanto você está tirando ao mês. Tá? O que a gente pode garantir é que, quanto mais você tira,
menor é a probabilidade da sua renda durar. Tá? E quanto mais você vive, mais risco você tem de não ter benefício até o final da vida. Tá? E aí entra uma variável complicada, porque é exatamente o tempo que a gente vai viver com benefício e que nenhum de nós sabe qual é. Tá? Na renda vitalícia, eu chamo que é um benefício mais travado, porque ele não te permite deixar beneficiários, mais beneficiários. Até permitiria, mas fica tão caro que a gente não consegue pagar isso. Ok? Então, ele define, olha, é cônjuge, ex-cônjuge, pai e filhos até 24 anos. Ok? E o que esse plano te promete? Enquanto você estiver vivo e o seu dependente, que tem direito à renda vitalícia, estiver vivo, no caso de pai, cônjuge e ex-cônjuge, a Forluz vai pagar aquele valor sem que haja mudança. Tá? E como é que você faz essa compensação? Daquele jeito que o Jesus disse. Né? Você tem um fundo que é coletivo, né? Então, aquela pessoa que morrer mais cedo, ela vai deixar, em tese, ela não deixa porque não existe saldo de conta, né? Mas aquele que viver mais vai usufruir daquele coletivo. É muito parecido com o que a gente tem em plano de saúde e os mutualismos de seguro e plano de saúde. Qual que é o cardápio que a gente tem que escolher? Qual dessas 3 possibilidades, são 4, cabe na minha expectativa de vida? Né? É sempre uma aposta que você faz, aposta é a palavra ruim, mas é mais ou menos isso, não é no sentido de jogo, é no sentido de o que vai acontecer comigo. Uma escolha. Né? Se eu imagino que eu terei uma longevidade grande, eu posso optar por uma renda vitalícia. Se eu imagino, não, eu vou ter uma rentabilidade grande, mas, mesmo assim, eu vou optar por uma renda variável, porque eu quero correr o risco de deixar a herança, porque é isso que, no final das contas, eu vou deixar. Agora, tem que saber como é que funciona. Né? E, nesse sentido, a Forluz está disponibilizando um simulador, está lá no atendimento, que ele projeta, né, Gésia? A gente fez até um teste, está funcionando muito bem, como é que o seu benefício vai se comportar a partir das escolhas que você fez. Vou tirar 13º ou não, estou pegando 1%, estou pegando meio, estou pegando 8%. E ele vai dizer exatamente qual é a curva de manutenção do seu saldo ou de decaimento do benefício. Né? Então, isso vai servir para quê? Para a gente planejar e controlar as opções que a gente faz. Né? O que a gente tem que deixar muito claro é que não existe vitalicidade em benefício variável por prazo indeterminado e nem tem herança para filho maior de 24 para benefício vitalício. E aí que as pessoas entendam e escolham o que mais cabe na vida delas, na expectativa que elas têm de aposentadoria. Tá? O cardápio é variável, então a gente tem que entendê-lo e escolher bem, porque é o tipo do cardápio que, uma vez consumido, não tem volta. Pois não. Tem uma pergunta aí que o participante está querendo saber se vai ter a possibilidade de fazer uma reopção de regime de tributação, o regressivo e o progressivo. Essa é uma das grandes tragédias do nosso sistema. Você tem que tomar uma opção de um regime de tributação, hoje, quando a gente entra, para alguma coisa que vai acontecer daqui a 20 anos de forma irreversível. Né? Já tem um projeto de lei correndo no Senado, tentando mudar isso. Muita pressão da ABRAP, da ANAPAR e do pessoal do sistema em cima da Receita Federal, para ver se eles mudam. Né? E a nossa expectativa, porque a gente é otimista, no ano que vem, alterando alguma política dentro do...
alterando alguma política dentro do Ministério da Fazenda e lá da Receita, a gente consiga mudar isso, que é um absurdo, né? Realmente é uma maldade nosso regime de tributação. Então, a nossa expectativa é positiva, sim. Não é para curto prazo, mas tudo que a gente está podendo fazer, estamos fazendo. Até para complementar, né, teve uma pergunta também vinculada a essa, sobre qual é o regime, qual é a alíquota, a tributação que ocorre hoje no resgate total. Então, quando a gente fala no regime progressivo, resgate total, a alíquota é de 15% na fonte, o restante na declaração anual do imposto de renda. Se a gente for olhar a tabela mesmo do progressivo da Receita Federal, geralmente a gente cai ali na faixa maior, né, que seria de 27,5%. Quando a gente faz a parcela à vista dentro da opção de benefício, é 27,5% no caso do progressivo, porque geralmente os valores ultrapassam o limite máximo da tabela. Agora, o regressivo depende. Tem que fazer a consulta lá no portal, você consegue consultar, e na entidade também conseguimos te auxiliar nessa parte do regressivo. O Luciano está perguntando aqui, que para quem possui, além da conta individual e patronal, uma conta portada, que fez portabilidade de outra empresa para a Forluz, qual é a regra de saque do saldo referente a esta conta portada? Então, essa eu vou passar para o professor Jesus. Tá, essa pergunta está muito relacionada à CNPC 50, né, que ainda não está em vigor, e a gente ainda não fez os nossos estudos para ver como que vai ficar o nosso regulamento. Mas o que fala na resolução é o seguinte: se você trouxe para a entidade um saldo de portabilidade de entidade aberta, que seria dos bancos, você pode sacar 100% desse saldo. Agora, se você trouxe para a Forluz um valor de portabilidade de entidade fechada, que são os fundos fechados, igual a gente já citou exemplo aqui da Valia, da Gerdau e etc., você vai poder sacar 100% das contribuições realizadas pelo participante ao plano antigo, e as contribuições que foi feito pela empresa nesse plano antigo, ou plano de origem, não poderão ser sacadas. Então, em resumo, entidade aberta saca 100% do saldo, entidade fechada saca somente as contribuições que você fez ao plano de origem. Só complementando, gente, nós não estamos explicando nada disso ainda no site, dando publicidade e tudo mais, porque isso tudo está ainda em estudos, tá? Então, não tem aplicabilidade para ninguém ainda. Evidentemente, quando a gente for implantar, né, vamos fazer toda a comunicação, o esclarecimento, tá? Espera aí que parece que surgiu mais uma aqui. De qualquer forma, são boas notícias, né? Nós tivemos uma pergunta, entrei agora no plano da Forluz. Posso inscrever os meus filhos? Sim, inclusive com essa alteração do regulamento. Hoje, o default, né, se acontecer um falecimento na ativa, é justamente você poder inscrever os filhos, e principalmente os filhos maiores de 24 anos. Então, você pode inscrever os filhos. Se a opção for pela renda vitalícia, os filhos ficarão até 24. Com 24, eles perdem a condição. Se for nesse default do benefício financeiro, do benefício variável, você não pode inscrever filhos, inclusive maiores, junto à entidade, e sempre mantê-los atualizados. Então, é bom, né, acabei de entrar, já inscreveu alguém? É importante confirmar quem já está inscrito, para você sempre ter esse cadastro dos beneficiários atualizados, para que a gente não tenha que, se acontecer um sinistro, né, acontecer o falecimento do participante ativo, não negue ao grupo familiar, ao filho ou à esposa, ou à ex-esposa, para que a gente não negue aquele benefício, porque você, participante, não exerceu, não fez, não realizou a inscrição. Então, nos ajude nisso também. A gente tem feito várias campanhas para que o participante mantenha esse cadastro atualizado, para que a gente não tenha que negar em função disso que é explícito no regulamento. E nós precisamos, o regulamento é o nosso contrato com você, participante, e a gente segue o regulamento.
É porque a explicação falou que quem for optar por renda variável, né, pode fazer inscrição. No caso, quem for optar na aposentadoria, fazer pelo conjugado também pode. Claro que vai valer a parte que for variável, que o conjugado é uma parte vitalícia e uma parte de cotas. Verdade, é que aqui eu foquei mesmo na parte do ativo, mas para requerer o benefício, tanto a renda conjugada, ela tem um percentual em benefício vitalício e um percentual em benefício financeiro. E aí, da parcela financeira, também existe essa possibilidade de inscrever os filhos independente da idade. Isso que o Arcângelo complementou. Muito obrigada, muito bem complementado. Agora, tem uma outra pergunta de filhos. Dos filhos para recebimento. A pergunta é, por que não pode ser alterada a idade dos filhos para recebimento do benefício? A Cláudia já falou sobre isso. Então, por exemplo, você poderia colocar que os filhos perdem a condição com 30 anos de idade, mas o plano ficaria mais caro. Então, o mercado geralmente trabalha com 24 anos. O nosso plano ele foi criado dessa forma. O plano A, nós temos, inclusive, é um pouco diferente, 21 anos. O plano B ainda é uma idade acima. Mas a gente poderia mudar, porém, o plano ficaria mais caro. E, geralmente, o próprio caráter previdenciário é beneficiar o titular, né? Que o titular é aquela pessoa quem tem que receber, usufruir do benefício. Os filhos, realmente, eles têm a limitação. Já existem outros produtos, por exemplo, seguro de vida. O seguro de vida você consegue destinar ao filho, independente da idade. O próprio benefício financeiro da Forluz, você consegue inscrever o seu filho, independente da idade. Então, depende também da própria opção para essa situação de não ficar preso ou limitado à idade dos filhos. Só complementando, né? Não tem mágica nos números. Então, quando você amplia a idade, evidentemente, você tem que fazer o recálculo para aquele que vai viver mais tempo, você tem que pagar mais, né? No caso, 30 anos, você tem que pagar mais 6 anos. Então, você tem que provisionar isso para a conta e vai fazer uma conta menor para aquela pessoa, né? Quer dizer, então, convencionou-se os 24, que é a idade que aquela pessoa já vai ter a vida laboral, né, e profissional própria. E, se for do interesse de fazer cobertura para esse filho, você pode contratar em mercado também, você faz um específico, né, para aquela pessoa que começa a usufruir da qualidade. Enfim, não é um desamparo, mas é para proteger justamente o foco ali, que é o titular, né, e hoje ainda tem, principalmente, a cônjuge. Gente, é o seguinte, o que o Ronaldo falou é fundamental sobre o caráter previdenciário do que a gente está dizendo, tá? Nós temos uma renda variável, que, do jeito que está colocada hoje na Forluz, eu posso deixar para o meu cônjuge e para os meus filhos sem limite de idade. O que vai acontecer quando eu falecer? Né? O meu cônjuge, em tese, é 2 anos mais velho do que eu, ele tem direito à renda. Eu vou ter um filho de 22, um de 30 e um de 40. O benefício, se eu deixei assim a minha composição familiar, o meu benefício, o saldo de conta, será dividido entre os 4, igualzinho. O meu esposo, meu filho de 21 e meu filho de 30 e o outro de 40. Então, nós vamos ter 4 benefícios pequenos, não é? Dividido entre essas pessoas, e cada uma delas pode usufruir como se titular fosse. Não é? Eu sempre falo que talvez o melhor fosse a gente definir quem são os beneficiários, tá? E, na falta desses, designar alguém para não receber renda vitalícia, mas o resgate integral do que tem lá. Aí você estaria protegendo o titular, que é mais velho, um filho menor, e, na falta deles dois, que precisariam de uma proteção previdenciária, os filhos maiores teriam acesso ao restante do saldo de conta. Né? Isso existe em outros planos. Agora, é a gente pensar se convém ao participante que seja assim. Né? A gente não pode fazer o que é da nossa cabeça, né, Ronaldo?
Mas a gente tem que pensar no caráter previdenciário que tem um plano, e aí tanto faz se ele é vitalício ou se ele é renda variável. É preservar o caráter de previdência, que é proteger aqueles que mais precisam de proteção, que é o idoso e o inválido. Ok? Concordando com o presidente. Nós tivemos uma outra pergunta, que foi o seguinte: e se acontecer o meu falecimento na ativa e não houver nenhum beneficiário inscrito? Nesse caso, o regulamento traz uma figura que é a figura do equiparado. Então, por exemplo, eu não fiz a inscrição do meu marido, faleci na ativa, mas o meu marido ele seria equiparado, só os ativos têm essa figura dentro do regulamento, marido ou filhos até 24, né? Eles poderiam, no default financeiro não, eles poderiam vir à Forluz e requerer, mesmo sem estar inscritos, somente para os ativos. Os assistidos não, os assistidos realmente a gente precisa da inscrição. No caso de, não, mas eu não tenho nem equiparado, eu não sou casado, não tenho filho, não tenho, né, ninguém nesse rol do regulamento, e se acontecer o meu falecimento na ativa? Então, seus recursos eles serão pagos ao espólio, que é uma definição jurídica, né, da herança, da parte de partilha mesmo. O espólio recebe os recursos. Hoje, sendo participante ativo, se acontecer exatamente essa situação, a sua filha, ela estando inscrita, independente da idade, né, porque hoje o default do participante ativo no falecimento é justamente o benefício financeiro, ela tem direito a requerer o benefício. Se fosse pela renda vitalícia, e ela teria perdido a condição aos 24 anos. Aí o saldo iria para o espólio. Porque não teria ninguém inscrito. Sim, aí provavelmente seria sua única filha, ou se tem mais de um filho, de todos. Não, não precisa fazer nada. Exatamente. No caso, se o senhor fizesse a opção pelo vitalício, aí nessa situação não teria direito, seria só o saldo para o espólio. Se for o financeiro, inscrevendo a sua filha, ela não precisaria, ou os filhos maiores, eles não precisariam aguardar essa definição judicial referente a espólio, já poderia requerer de imediato junto à Forluz. Essa seria a grande diferença. O caminho é mais curto quando você, participante, inscreve o filho maior e, tendo essa condição de renda vitalícia, não precisa passar pela partilha, ela já poderia exercer a Forluz, né, acionar a Forluz e receber o benefício financeiro. O pessoal que está no Teams está perguntando se a gente vai disponibilizar a apresentação e a gravação. Sim, nós iremos, ok? A gente vai fazer uma nota no portal, e nessa nota no portal terá o link tanto para a apresentação quanto para a gravação que está sendo feita aqui. As perguntas do pessoal que está online terminaram, né? Se tiver algum caso específico, porque às vezes teve uma pergunta ou outra que a gente não conseguiu identificar de forma correta o que o participante quer saber, a gente fará o contato com eles, ok? E se alguém tiver alguma dúvida, a equipe de atendimento está aqui fora ainda, né? Vocês podem ir lá, conferir os beneficiários, isso é muito importante. E como a própria Cláudia nos disse, né, o plano ele tem um cardápio muito grande. E é importante que os participantes, ao longo da vida laborativa, entendam esse cardápio, porque fica mais fácil, né, no final, de fazer esse requerimento. E a gente vê muito acontecer na Forluz, das pessoas chegarem para requerer o benefício e olha o saldo de contas e fala: só tenho isso? Como é que eu vou viver com isso agora? Né? Então, a hora certa de olhar esse saldo é todo mês. Como é que está o meu saldo? O que eu posso fazer para juntar um dinheiro a mais, um aporte, uma contribuição extraordinária? Né? E a gente só consegue isso tendo tempo a favor. No final,
quando a gente já está para sair, não tem mais tempo. Então, é de suma importância que vocês acompanhem a Forluz, né, que estejam de olho no saldo de contas, que entre lá todo mês, que acompanhem a rentabilidade para que esse futuro seja mais suave. Né? Então, fica o convite aqui para que vocês participem mais da Forluz, né, nos acompanhem, demandem, a gente está lá para receber vocês, para atender. Vocês podem ligar para a central 0800 090 9090, podem mandar e-mail para o atendimento@forluz.org.br e podem nos visitar, tem um cafezinho na recepção quentinho, né? Está lá todo dia e a equipe está disponível para atender, para tirar todas as dúvidas, ok? A gente agradece a presença, né? E para quem conhecer algum participante assistido, na terça-feira a gente vai fazer a apresentação para eles ali no edifício Amadeus, na Contorno, tá? A partir das 15 horas também. Muito obrigada.